Amados irmãos e irmãs em Cristo, sejam bem-vindos a este culto. Em nome do Senhor da Igreja, os saúdo e Ele os acolhe em sua casa como filhos, como participantes das bênçãos do Senhor. Aos nossos amigos convidados, sejam muito bem-vindos a este culto, a partilhar da fé por meio desta congregação. Diz o salmista no Salmo 54, versículo 6, Ó Senhor Deus, de boa vontade eu te oferecerei sacrifícios e te louvarei porque és bom. Os sacrifícios e o louvor nós oferecemos ao Senhor pela sua bondade, porque Ele veio ao nosso encontro e com amor deu sua vida por meio de seu Filho, para que hoje nós então tenhamos vida e alegria da salvação. A equipe de culto está assim composta: na recepção, pelo departamento de recepção, a Neiva Oliveira, a Fátima Silva e a Fátima Estivanin. Na recepção, pelo departamento de evangelismo, a Luísa Campanugara. Confissão de pecados, Dona Edi Languinski. A leitura bíblica, Sérgio Beck. A oração da igreja, Daiane da Luz. A música está aos cuidados do Paulo, do Samuel e do Ricardo. A liturgia e a mensagem foram preparados por mim. As flores aos cuidados da Terezinha Seger. O vinho foi disponibilizado pela Zélia Lopes. A transmissão está aos cuidados do pastor Renato Hanisch. A escola bíblica aos cuidados do professor Sérgio Lanvinsky e da professora Kátia Landim. Os confirmandos estão em duas turmas. Uma turma está a professora Nessi Landi, outra turma a Liliana César. O café e o chá aos cuidados do Fagner e da Dayana Silva. Desde já nós agradecemos a cada integrante da comissão de culto por estar auxiliando para a realização deste culto. Invoquemos a presença da Santíssima Trindade. Quem puder, se coloque em pé. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Em teu nome e por teu amor, podemos iniciar mais uma semana vindo à tua casa, ó Senhor. Abençoa nosso culto e nossa vida com teu ensino e graça. Amém. A este Deus nós queremos então louvar cantando reunidos aqui. Podeis vos assentar. Reunidos aqui, só para louvar o Senhor, novamente aqui, em união, algo bom vai acontecer, algo bom Deus tem para nós. Reunidos aqui, só para louvar o Senhor. Nos coloquemos em pé para o momento da confissão de pecados.
Nos acheguemos a Deus, nosso Pai, e vamos confessar os nossos pecados. Meu Pai Celestial, venho a Ti, entristecida, e comigo trago senão pecado. Eu o sei pelos 10 mandamentos que não guardei. Sou incapaz, por minha natureza corrompida, o mundo ímpio e mau, e o diabo e todas as suas obras. Confesso-te, Senhor, que cometi pecados por pensamentos, palavras, ações e por omissão, desprezando tua palavra e reino. Lastimo ter pecado contra ti, meu Deus e Pai, e contra o meu próximo. Mereço a sua ira e o seu abandono, a morte temporal e a condenação eterna. Recorro a ti. Pai, tem compaixão de mim. Sê gracioso comigo, por amor de Jesus Cristo, teu Filho, meu Senhor e Salvador, que com seu santo e precioso sangue derramado na cruz, padeceu e morreu, e no terceiro dia ressuscitou, pagando toda a culpa do meu pecado e de toda a humanidade, e concedes o céu gratuitamente pela fé em Jesus. Peço-te que me perdoes todos os meus pecados e o mal que cometi. Alegra o meu espírito quebrantado e arrependido com o teu Espírito Santo. Me proponho corrigir minha vida e seguir o teu caminho, e a servir-te com santidade e justiça todos os dias de minha vida, tal como te apraz. Senhor, ouve, perdoa e atende, por amor de Jesus Cristo, meu Senhor. Amém. Amados irmãos e irmãs, agora dirijo a minha palavra a cada um de vocês de forma individual. Se você confessou os seus pecados, confia no perdão de Deus, deseja o consolo do Espírito Santo, então, como ministro da palavra, anuncio a você a graça de Deus. E em nome e por ordem de Jesus Cristo, perdoo todos os teus pecados, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que esta alegria que o perdão nos traz, nos motive a louvarmos e a ficarmos atentos à voz do Senhor, porque grande e boa notícia Ele tem para nos dar. Podeis vos assentar. A leitura bíblica para este domingo está escrita no Evangelho de Marcos, capítulo 9, versículos do 30 ao 37, onde lemos: Jesus e os discípulos saíram daquele lugar e continuaram atravessando a Galiléia. Jesus não queria que ninguém soubesse onde ele estava, porque estava ensinando os discípulos. Ele lhes dizia: o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens, e eles vão matá-lo, mas 3 dias depois ele ressuscitará. Eles não entendiam o que Jesus dizia, mas tinham medo de perguntar. Jesus e os discípulos chegaram à cidade de Cafarnaum. Quando já estavam em casa, Jesus perguntou aos 12 discípulos: o que é que vocês estavam discutindo no caminho? Mas eles ficaram calados, porque no caminho tinham discutido sobre qual deles era o mais importante. Jesus sentou-se, chamou os 12 e lhes disse: se alguém quer ser o primeiro, deve ficar em último lugar e servir a todos. Aí segurou uma criança e a pôs no meio deles, e abraçando-a, disse aos discípulos: aquele que, por ser meu seguidor, receber uma criança como esta, estará também me recebendo. E quem me receber, não recebe somente a mim, mas também aquele que me enviou. Até aqui, esta leitura.
Bom dia. Tudo bom, criançada? Vamos seguir para a nossa escolinha? Antes a gente vai fazer uma coisinha diferente. Hoje a gente vai cantar um cântico novo, certo? Quem conseguir ler, pode ler lá. E quem não conseguir ler, fica só escutando, certo? A gente vai cantar uma vez para conhecer e depois vai cantar uma vez com bastante força. Combinado? Muito bem. Quem é que vai levar a nossa lâmpada? Crianças, abençoada escolinha, professores também, Deus os abençoe. Tendo como base as palavras do evangelista Marcos, capítulo 9, versículos 30 a 37, evangelho lido pelo Sérgio, nós queremos refletir e os convido a refletirmos no tema No Caminho. Que o eterno e gracioso Deus esteja conosco para que possamos crer, permanecendo no caminho que leva à vida eterna, e que sejamos fortalecidos por esta palavra que nós iremos ouvir, também encorajados e instruídos para que o nosso testemunho seja de tal forma que muitas outras pessoas também possam andar no caminho da salvação. Amém. O que conversamos quando nos reunimos com os amigos? Certamente nós discutimos assuntos variados, falamos de viagens, alguns gostam de falar de política, outros dos filhos, quem sabe os homens gostam de falar de carros, de pescaria e de futebol. Nos tempos de Jesus, as pessoas também discutiam sobre assuntos diversos, quem sabe não estes que nós hoje temos o hábito, mas tinham assuntos em comum e que geravam boas discussões. Numa ocasião assim, no caminho para Cafarnaum, longe de Jesus, os discípulos começaram um debate um tanto quanto infantil
andaram se preocupando e envolvendo com questões que não são próprias do reino de Deus, ou não são próprias de cristãos. Discutiam no caminho qual deles era o mais importante, qual deles iria ocupar a posição mais alta no reinado de Cristo. Jesus, verdadeiro Deus homem, é onisciente, por isso sabe não só o que expressamos, conversamos e discutimos, mas também conhece nossos pensamentos e sentimentos, e por isso ele sabia exatamente o que os discípulos haviam conversado no caminho. Quando já estavam em casa, Jesus lhes pergunta: o que é que vocês estavam discutindo no caminho? O assunto em pauta era sobre a posição que cada um deles poderia estar assumindo no reinado, no governo de Jesus. E aí eu pergunto, por que aqueles discípulos tiveram esse tipo de discussão no caminho? Por falta de entendimento quanto à missão, ao reinado de Jesus, ao ministério dos discípulos e da igreja. Eles estavam confusos em que consistia ser povo de Deus, em que consistia ser igreja. Quando para os cristãos falta a compreensão a respeito da missão de Cristo e de sua igreja, eles se envolvem em questões alheias ao chamado que Deus lhes confia. E assuntos tratados no caminho perdem o foco e propósito da vida cristã e do trabalho da igreja. O mundo, o diabo, a nossa própria natureza pecaminosa levantam questões pessoais, questões de interesses políticos, sociais, ambientais, de classes, movimentos religiosos, e hoje está em alta a discussão dessa lenda do terceiro templo, outros já mais conhecidos como arrebatamento e milênio, e o diabo, o mundo e a nossa natureza tenta colocar esta pauta como sendo tema de discussão para aqueles que estão no caminho. Será que o diabo, o mundo e a nossa velha natureza pecaminosa podem ditar o que os cristãos irão discutir? O que os cristãos irão fazer? Quando isso acontece, a exemplo dos discípulos, perde-se o propósito da missão da igreja. E quando se perde o foco da vida cristã, facilmente se perde Cristo. E sem Cristo, por melhor que sejam nossas pautas, o ser humano será condenado aos sofrimentos no inferno. No caminho, onde se perde a visão da cruz de Cristo, ou no caminho sem os méritos da crucificação de Jesus, este é um caminho de sofrimentos eternos, por melhor que ele pareça ser. É importante observar que no caminho há pausas, há paradas, há tempo para sentar. Por isso, quando chegaram em casa, Jesus senta com os discípulos e os ensina. Foi preciso conversar sobre a pauta discutida no caminho. Era hora de sentar, ouvir e compreender no que a caminhada cristã deve ser pautada. Se é sobre quem é o mais importante ou qual tema é relevante nas discussões do povo de Deus. Assim, Jesus então reafirma aquilo que é importante ser conversado. Ele diz no versículo 31 do nosso Evangelho: o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens e eles vão matá-lo, mas 3 dias depois ele ressuscitará. Esta é a pauta, esse é o assunto, a mensagem que precisa fazer parte de nossas discussões no caminho. Aquilo que Jesus fez por nós. No caminho, Jesus então ensinou os discípulos. Hoje também somos discípulos de Cristo e estamos também neste caminho, agora sentados para ouvir
aceitar e crer que Jesus foi crucificado, morreu para cumprir a lei em nosso lugar, uma vez que não conseguimos cumprir a lei. Com sua morte, Jesus nos serviu, nos libertou da morte eterna e nos faz olhar para a nossa morte com a certeza da ressurreição. Que pauta! Que assunto importante que nós temos para conversar em nosso caminho. Alguém que veio nos servir e que mudou a nossa vida. E uma pergunta: como Jesus entrou em nosso caminho? Como chegamos à fé? Pela ação do Espírito Santo, no batismo e no ouvir da palavra. O Espírito Santo criou em nós a fé que confia que a morte e ressurreição de Jesus nos dão vida. Que a morte e ressurreição de Jesus foram necessários para que, crendo nele, todos os homens de todos os tempos tenham paz com Deus e acesso gratuito à felicidade plena no céu. Esta pauta precisamos conversar com as pessoas do mundo. Eles podem até nos propor temas diferentes, mas não podemos fugir do tema central de nossas conversas. A nossa vida mudou, a nossa vida foi transformada pelo poder de Deus e hoje gratuitamente participamos das suas bênçãos. Esta é a pauta do nosso caminho, do caminho do cristão. Como dos discípulos, nosso caminho também é bastante perturbado, conturbado. Muitas vezes o caminho está bastante escuro, outras vezes ele tem percursos com desvios, mas também existem discussões afloradas. E aí, para não perdermos o foco na caminhada, Jesus nos oferece suprimento, uma vida devocional diária. Semanalmente nos convida para estarmos na sua presença em culto, recebermos o corpo e o sangue na ceia, para que continuemos ouvindo a sua voz, que nos ensina o assunto que precisamos conversar no caminho, somos fortalecidos na fé e cremos na mensagem da cruz. Afinal, estamos indo para o caminho do céu e precisamos passar pelo caminho da cruz, conforme a imagem nos mostra. Com Jesus em nosso caminho, nossos pensamentos, as conversas e ações são guiadas pela sua palavra, pela sua voz, e nela ele nos ensina a servir a todos. Jesus, o mais importante de todos, com sua morte e ressurreição, se doou completamente, se esvaziou de si e serviu a todos o banquete que dá acesso à vida eterna, o banquete celestial. Ele se esvaziou, ele nos serviu este banquete, nos serviu dando vida completa, com sua paz, seu perdão, seu amor incondicional, para que agora também possamos levar esta paz ao mundo, para que em amor possamos agora servir como Cristo nos serviu. No caminho com Jesus, o compromisso cristão é com os pequeninos. Jesus é o cabeça e nós somos o corpo, assim o apóstolo Paulo define a igreja de Cristo. Guiados pela cabeça, por Cristo, o corpo, nós agimos em nome dele. E Jesus disse no versículo 37 de nosso evangelho: aquele que por ser meu seguidor receber uma criança como esta, estará também me recebendo. No caminho nós somos envolvidos pelo serviço do reino de Deus. O primeiro e maior serviço é apresentar Jesus para as pessoas, para que elas o tenham como seu Salvador pessoal. Também, um serviço cristão é orar por todos, orar pelos pequeninos, orar por aqueles que Deus coloca à nossa volta. E quando necessário, nunca dissociado da apresentação do Evangelho,
nós precisamos orientar as pessoas, ensiná-las, capacitá-las para que tenham uma vida digna, que possam servir ao Senhor a partir da fé que receberam quando nós lhe apresentamos o Evangelho. E é claro, se for necessário, alimentemos, os vistamos, os abriguemos. Façamos tudo aquilo que for necessário, afinal, somos a personificação de Jesus para todos quantos Ele coloca em nosso caminho. Amados em Cristo, no caminho nos perdemos com discussões e ações fúteis. É necessário sentar e ouvir Jesus. Ao falar e também depois ao entregar-se à morte e também ressuscitar no terceiro dia, Ele nos oferece seu colo, nos abraça com o abraço do perdão, da reconciliação e nos oferece e nos dá todas as razões para confiarmos nele de todo entendimento e coração. Assim como Jesus nos acolhe, nos orienta e fortalece, Ele também agora nos coloca no caminho para o serviço em seu reino. São muitas as crianças que precisam do abraço de Cristo para se tornarem discípulos do Senhor e herdeiros da vida eterna. E não pensemos apenas nas crianças de idade, mas todos aqueles que acolhem a Cristo são como crianças, independente da idade, porque humildemente recebem a Cristo em sua vida, e a estes nós precisamos levar esta boa nova que Cristo trouxe com sua morte e ressurreição. Assim eu oro para que Deus coloque muitas crianças no nosso caminho durante esta semana que inicia, familiares, amigos, conhecidos e desconhecidos, para que possamos falar da morte e ressurreição de Jesus para a salvação destas crianças. E sem dúvida teremos muitos motivos para voltarmos ao culto no próximo domingo, louvando a Deus pelas maravilhas que Ele realizou no caminho durante esta semana. E se for possível, continuemos convidando nossos amigos para que, ao ouvirem esta maravilhosa notícia de que Cristo anda conosco no caminho, de que com Cristo no caminho nós iremos para o céu e de que em Cristo nós podemos e temos forças para servir ao próximo, estas pessoas também creiam e possam alcançar a salvação eterna. Amém. E a paz de Deus, que ninguém consegue entender, mantenha o coração, a mente de cada um de nós firme em Cristo, para que assim tenhamos a vida eterna. Amém. Amados em Cristo, como filhos, nós prestamos contas a Deus da administração de toda a nossa vida. E uma das grandes bênçãos que Deus nos dá são os bens, são os bens onde Deus, por meio deles, nos dá condições de suprir todas as nossas necessidades físicas e também investirmos na proclamação do Evangelho. Portanto, vamos para a breve preparação para a oferta. Não trouxemos nenhum dinheiro conosco quando viemos ao mundo e não podemos levar nenhum centavo quando morrermos. Tudo o que temos veio de Deus e nós somente damos ao Senhor o que já é seu, porque estamos no mundo apenas por um momento. Tudo pertence ao Senhor. Na administração dos teus bens, ó Pai, conforme a tua vontade, trazemos a primeira parte de tudo que nos confiaste para ser investido por meio da tua igreja na proclamação da boa notícia de vida eterna
pela fé no teu Filho Jesus Cristo. Amados, quem está preparado pode trazer a sua oferta nos pratos que estão à frente. Nós cantamos o cântico Como é Bonito, Senhor. Amados, os saudamos e de forma muito especial acolhemos os amigos convidados, amigos que ainda não são membros, mas que sempre participam dos nossos cultos e atividades, e também cada irmão e irmã que nesta linda manhã de domingo está na casa do Senhor para este culto maravilhoso a Ele. Novamente agradecemos a todos que fazem parte da organização deste culto, do preparo, e que Deus sempre os abençoe para que continuem servindo ao Senhor com seus dons com muita alegria, e que Deus continue despertando novas vocações para este trabalho. A nossa agenda, nós então, eu só pergunto, o coral vai se reunir essa semana ou semana que vem? Semana que vem, ok? Na quarta-feira, a diretoria do CEF estará se reunindo à quarta-noite, às 19 horas. No próximo sábado, o Departamento de Patrimônio se reúne às 14h30, o Departamento de Servas às 16 horas. O nosso próximo culto é domingo que vem, neste mesmo horário, dia 26, às 9 horas da manhã. E também os jovens se reúnem no dia 26, às 16 horas. A princípio teria sido hoje, mas como nós estamos em meio a um feriadão, então nós faremos essa juventude na semana que vem, no domingo às 16 horas. Então, desde já, todos estão convidados a participarem dos departamentos. Quem ainda não faz parte, quem ainda não é integrante, se sinta motivado. Temos muitos departamentos onde cada membro e cada amigo é muito valioso nesse trabalho, tanto de estudo quanto na atuação junto ao trabalho da igreja. Nós, então,
também estamos com a encomenda dos devocionários, eles devem chegar esta semana, e então vocês podem começar a retirá-los também com a Tânia, minha esposa, que cuida da livraria da nossa congregação. Ok? Nós então agora iremos falar com o nosso Deus em oração. Quem puder, se coloque em pé. Vamos orar. Misericordioso Pai, frente às dificuldades no caminho por esta vida passageira, permite que agimos com humildade, com um coração quebrantado e dependente de Ti, pois a autossuficiência e orgulho não nos levam ao sucesso. Fica conosco na nossa caminhada e lembra que toda dor e sofrimento terá fim, porque Jesus Cristo morreu por nossos pecados e nos garante a vida eterna. Amado Pai, nosso próximo passa por necessidades de toda a ordem. Ajuda-nos a não sermos insensíveis ou egoístas, que tenhamos o coração e as mãos estendidas para servir e nos doar para as pessoas, pois a Tua palavra diz: se alguém quer ser o primeiro, seja o último de todos e servo de todos. Na caridade que fazemos aos outros, não deixes que nos vangloriarmos, mas lembra-nos que estamos a serviço do Teu reino, fazendo a Tua santa e perfeita vontade. Agradecemos pela nossa liberdade de culto, pelo privilégio de viver em uma nação livre para levar a Tua palavra. Pedimos que cuide e fortaleça aqueles cristãos que estão sendo perseguidos em algumas regiões do mundo. Senhor, pedimos também que cuide e alivie a dor dos enfermos e dos enlutados. Dá-lhes a cura se assim for o Teu propósito, e não deixe a fé se abalar. Agradecemos pela Santa Ceia que nos alimenta a fé salvadora. Permita que sempre tenhamos este precioso alimento. Também pedimos que abençoes o Seminário Concórdia, os pastores da Igreja Luterana e as frentes missionárias que são incumbidas de pregar a Tua palavra, alcançando a todos com a boa nova da salvação. Dá-lhes ânimo e coragem diante de tantos desafios contrários. Fica conosco nesta semana. Tudo pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Os convido para que oremos em conjunto o Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, e o poder, e a glória para sempre. Amém. Nós iniciamos a celebração da Santa Ceia com a liturgia da Santa Ceia. Graças Te damos, ó Pai, pela Santa Ceia. Dá-nos conforme a Tua promessa, sob o pão e o vinho, o verdadeiro corpo e o verdadeiro sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, para perdão de todos os nossos pecados, e assim vivamos em comunhão contigo para sempre. Jesus sentou à mesa com os discípulos, pegou o pão e deu graças a Deus, depois partiu o pão e o deu aos discípulos, dizendo: peguem e comam, isto é meu corpo, que é dado por vós. Bebam todos vocês, porque isto é meu sangue, que é derramado em favor de muitos para o perdão dos pecados, o sangue que garante a aliança feita por Deus com o seu povo. Que a paz do Senhor esteja conosco para sempre.
Amém. Amados em Cristo, o Salvador quer nos servir com o seu banquete, o banquete da vida, o banquete da salvação por meio do perdão conquistado na cruz. Assim, quem está preparado, arrependido dos seus pecados e reconhece que estará recebendo o corpo e o sangue de Jesus para o perdão dos pecados, é bem-vindo à mesa do Senhor. Vinde, pois tudo está preparado. Podeis vos assentar. Quer estar Jesus.
Nos coloquemos em pé. Que estes corpo e sangue vos fortaleça na fé e preserve na fé verdadeira, para que assim alcancemos a vida eterna. Amém. Um pequeno comentário, às vezes a gente acaba não esclarecendo antecipadamente. Em função ainda das restrições da pandemia, a gente não está fazendo o círculo em torno da mesa, então a gente ainda está assim recebendo pão e recebendo o vinho e voltando aos nossos lugares. Quem sabe logo logo a gente possa voltar à modalidade como tradicionalmente nós celebrávamos a ceia do Senhor. O envio missionário, afinal nós queremos voltar ao caminho e continuar no caminho do Senhor, e precisamos da orientação e da sua bênção. Tranquilamente entreguem-se aos cuidados de Cristo, seu Senhor, e se alguém perguntar por que vocês creem assim, estejam preparados para contar-lhe e façam isso de uma maneira amável e respeitosa. Guia-nos, ó Pai, pelo Espírito Santo, para que quando falarmos, falemos com coragem a tua mensagem e assim tornemos conhecido o segredo do Evangelho. Irmãos, recebam a bênção do Senhor. Que o amor, a graça, a paz e a proteção do Pai, de Jesus Cristo e do Espírito Santo estejam com todos vocês. Amém. Eu os convido para que após o cantar do último hino, vocês possam vir até o salão da igreja, tomar um chazinho, tomar um cafezinho e conversar também com os irmãos e também com os amigos convidados. Então se sintam realmente motivados. É sempre um momento valioso de comunhão, uma vez que a gente hoje em dia está tão limitado em se encontrar com pessoas queridas e amigos irmãos na fé. Nós cantemos o último hino, Livres para Servir. Podeis tomar assento.
Você que me ouve pode até perguntar, achar esquisito e até gargalhar. Não sabe o porquê, não conhece a razão de Cristo minha vida guiar. Esse motivo é supra-racional, só pela fé se pode aceitar que o Filho de Deus morreu por você, por seu amor nos faz reviver. Todos por Cristo por nós. Todos por Cristo por nós. Por isso sirva para